Olá, que seja essa uma experiência de reflexão e alimento para a alma. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Palavras de Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nosso objetivo é inspirar-nos a todos nesse desafiador exercício do amor. Aqui queremos proporcionar um momento de reflexões, sendo que inicialmente leremos o texto e a seguir adicionaremos alguns raciocínios sobre o que foi lido. Se você gostou, ajude a divulgar e compartilhe com quem você acha que pode gostar. Todo o mérito nós dedicamos a Cristo Jesus. Na esperança de que seja de alguma sorte útil os nossos votos de muita paz. Filósofos e considerações filosóficas. Os filósofos do mundo sempre pontificaram de cátedras confortáveis, mas nunca desceram ao plano da ação pessoal ao lado dos mais infortunados da sorte. Nem todos podem enxergar a vida por nossos olhos, ou aceitar o mapa da jornada terrestre através da cartilha dos nossos pontos de vista. Não há moços nem velhos, e sim almas jovens no raciocínio ou profundamente enriquecidas no campo das experiências humanas. Conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Que será da escola quando o aluno, guindado à condição de mestre, fugir do educandário, a pretexto de não suportar a incipiência e a rudeza dos novos aprendizes? E quem estará assim tão habilitado perante o infinito, ao ponto de menoscabar a oportunidade de prosseguir na aquisição da sabedoria? Quem se equilibra no conhecimento é o apoio daquele que oscila na ignorância. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor iluminando a ti mesmo? Medita nestas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino. O berço de todo homem é o princípio de um labirinto de tentações e de dores, inerentes à própria vida na esfera terrestre. Labirinto, por ele mesmo traçado e que necessita palmilhar com intrepidez moral. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Os argumentos teológicos são respeitáveis, no entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, em função restauradora do cristianismo puro. Que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias, no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. A ponte quebradiça não suporta a passagem das máquinas de grande porte. A mediunidade, como recurso de influenciar para o bem, não se manifesta sem instrumento próprio. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. Não existem milagres de construção repentina no plano do espírito, como é impossível improvisar de um momento para outro qualquer edificação de valor na zona da matéria. A grande tarefa do mundo espiritual, em seu mecanismo de relações com os homens encarnados, não é a de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma,
iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu nos movimentos incessantes da vida. Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva, indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertence a Deus, que lhe os concederá de acordo com seus méritos. O pecado é moléstia do espírito. No excesso da alimentação, na falta de higiene, no desregramento dos sentidos, o corpo sofre desequilíbrios que podem ser fatais. O mesmo se dá com a alma, quando não sabemos nortear os desejos, santificar as aspirações, vigiar os pensamentos. Sempre acreditei que as enfermidades dessa natureza são as mais perigosas, porque exigem remédio de mais dolorosa aplicação. O perispírito, formado por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética conhecida até agora pela ciência terrena, é a aparelhagem de matéria rarefeita, alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. O perispírito, quanto à forma somática, obedece a leis de gravidade no plano a que se afina. Nossos impulsos, emoções, paixões e virtudes nele se expressam fielmente. Por isso mesmo, durante séculos e séculos, nos demoraremos nas esferas da luta carnal, ou nas regiões que lhes são fronteiriças, purificando a nossa indumentária e embelezando-a, a fim de preparar, segundo o ensinamento de Jesus, a nossa veste nupcial para o banquete do serviço divino. As almas mudam a indumentária carnal no curso incessante dos séculos. Constroem o edifício milenário da evolução humana com as suas lágrimas e sofrimentos, e até nossos ouvidos chegam os ecos dolorosos de suas aflições. Os grandes sentimentos nunca povoam a alma de uma só vez em sua beleza integral. A criatura, envenenada no mal, é qual recipiente de vinagre que necessita ser esvaziado pouco a pouco. O sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Dentro do nosso conceito de relatividade, todo o fundamento da verdade na Terra está em Jesus Cristo. É o próprio Espírito que inventa seu inferno ou cria as belezas do seu céu. Interessante nós ponderarmos que a filosofia espiritualista sobre a qual está calcado os ensinamentos o Espiritismo, da doutrina espírita, pressupõe diversas observações com respeito à vida conforme a imortalidade. Onde quer que nós estivermos, temos acesso a certas experiências que são todas indispensáveis para o nosso processo evolutivo. E este trabalho de lançar o nosso olhar para dentro, a fim de que a gente desperte devagarinho para esses ideais sublimes, vai equilibrando o conhecimento que a gente desenvolve em diversos setores da nossa vida. Quando encarnados no corpo físico, nós percebemos quão útil é o nosso corpo enquanto instrumento de lutas. E é interessante, Emmanuel, nos fazer refletir sobre o uso que nós estamos fazendo dos recursos que nos são destinados para esses desafios. Quando ele questiona, por exemplo, o que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro, como a gente se ilumina ou como a gente se derroca, a depender do uso que a gente faz desse empréstimo divino. As inspirações e desígnios de Jesus
continuam sempre sendo direcionados às criaturas humanas, mas somos nós que sintonizamos através desse intercâmbio com o invisível. E do mesmo modo, como uma ponte frágil não consegue suportar a passagem de máquinas de grande porte, para que a gente possa ajudar mais, sermos úteis e colaborar com o nosso trabalho, é indispensável o sacrifício íntimo. E esse sacrifício não é um milagre repentino, mas uma construção paulatina e consistente, em relação à qual a espiritualidade superior sempre nos presta apoio e amparo. Por isso, devemos, na linguagem bíblica, fugir do pecado, todos os excessos, desequilíbrios, desregramentos, principalmente no que tange a nossa alma. Assim, disciplinando os nossos desejos, santificando as nossas aspirações, vigiando os nossos pensamentos e a sede dos nossos sentimentos. Para que nesta beleza integral a gente consiga aos poucos nos esvaziar daquilo que nos entorpece, a fim de lançar luz dentro do nosso coração para que a verdade divina e o amor possa fazer morada. Porque em qualquer lugar onde a gente estiver, nós já estaremos vivendo o nosso céu ou inferno, de acordo com os hábitos mentais que vitalizamos. Está ao nosso alcance. E, fazendo uma contextualização com o Evangelho segundo o Espiritismo, em a introdução, Kardec coloca um resumo da doutrina de Sócrates e Platão, e no item 11 ele vai citar um trecho da Apologia de Sócrates, quando ele se direciona aos juízes, abre aspas, de duas uma, ou a morte é uma destruição absoluta ou é passagem da alma para outro lugar. Se tudo tem de extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos se têm de reunir, que felicidade há de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos. O meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e distinguir lá, como aqui, os que são dignos dos que se julgam tais e não o são. Mas é tempo de nos separarmos, eu para morrer, vós para viverdes. Fecha aspas. Então, Sócrates, nesse momento, nesses instantes finais da sua vida na Terra, faz uma observação com respeito a valer mais a pena ter vivido retamente e morrer injustiçado do que ter sido ele a cometer esse ato errado, digamos assim. E aí Kardec vai ponderar o quanto o Espiritismo, mostra que as relações continuam mesmo após a interrupção ou cessação da vida física. A morte nada mais é do que apenas um ponto de continuidade, um ponto de segmento. Não há transformação. Nós morreremos como houvermos vivido, né? E é interessante a gente observar o quanto essa fala socrática é tão imortalista e parecida com aquilo que o Espiritismo, anos mais tarde, vem defender. Kardec fala exatamente isso. Sócrates, Platão e os grandes filósofos daqueles tempos podem ter sido dos que segundaram Cristo na sua missão divina, escolhidos para esse fim, precisamente por se acharem mais do que outros em condições de lhe compreenderem as sublimes lições. E talvez, com certeza hoje, fazem parte da pleiade de espíritos encarregados de ensinar os homens as mesmas verdades, referindo-se Kardec aos imortais que o assessoraram na codificação e que até hoje auxiliam a nós, seres humanos, a humanidade, a progredir cada vez mais e sempre. Então, meus amigos, é isso. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Jesus assim permitir.